A questão, assim, né, o interesse dos Estados Unidos nas terras raras, né, você comentou, Pedro, que a China tem a maior reserva, o Brasil a segunda maior reserva, então o papel dos Estados Unidos está em, eu preciso desses elementos, né, inclusive a OTAN listou 12 minerais críticos para produzir caça, tanque, submarino, mísseis, né, e que garante, então, a vantagem tecnológica da OTAN, e daí você tem ali os grandes proprietários dessas reservas, desses elementos, China e Brasil. Bom, China não é alguém que os Estados Unidos pode contar para isso, então, justamente quer superar a China, quer aumentar a liderança em relação à China. Então, vai contar com quem? Precisa contar com quem? Com o Brasil. Então, eu vejo que assim, e precisa disso, né? Quer dizer, quando a gente fala hoje em liderança dos Estados Unidos, a gente está falando sobretudo em liderança tecnológica. Os Estados Unidos é um país, hoje, uma sociedade de serviços. Então, precisa da manutenção dessa tecnologia e da inovação tecnológica, e para isso precisa do acesso a esses minerais, né? Ao contrário da China, que tem as reservas e que faz o refino e a produção, e que, portanto, em alguns casos tem relativo monopólio, tá? Ela tem cerca de 60% da produção global e 90% do refinamento das terras raras. Ela lidera a produção mundial de ímãs, que é algo que os Estados Unidos e as empresas estadunidenses, né, as empresas, inclusive do Vale do Silício, precisam disso. A China refina 73% do cobalto, 59% do lítio e 40% do cobre mundial. Então, assim, ela tem exercido um certo monopólio, tá? E talvez eu acho que isso dê uma noção do problema que os Estados Unidos está nesse momento, né? Em março desse ano, por exemplo, o governo Trump já fez um decreto ampliando, então, a produção, tentando ampliar a produção de minérios, a extração de terras raras, mesmo em outros países. Então, fez acordos com a Ucrânia, por exemplo, em troca de venda de armamentos, acesso às terras raras ucranianas, fez também acordo com a República Democrática do Congo, nesses mesmos termos, e agora busca um acordo com o Brasil, né? Quando a gente fala assim, né, do caso do Brasil, bom lembrar que assim já existem empresas aqui dos Estados Unidos fazendo essa mineração. A maioria delas, inclusive, está no Chile, fazendo mineração de cobre, são empresas estadunidenses. E aqui no Brasil, a gente tem assim, alguns monopólios também em termos de reserva, né? Que é o caso do nióbio, do grafite, a terceira maior reserva do níquel, enfim. E a questão do nióbio, que o Brasil tem 98% da reserva mundial desse elemento, é interessante porque uma instituição nos Estados Unidos, o US Geological Survey, vai dizer que é o segundo recurso mineral, nióbio, é o segundo recurso mineral mais crítico para os Estados Unidos quando se leva em consideração os riscos potenciais da cadeia de suprimento, né? Tendo o Brasil praticamente o monopólio dessas reservas, a gente entende o papel assim que o Brasil tem nesse momento, né, ou pode ter nesse momento. Ainda assim, o Brasil não refina e não produz tanto quanto a China, na realidade, tem 23%, salvo engano, das terras raras, né, mundiais, mas produz cerca de 1% só, então muito aquém. E é nesse sentido que os Estados Unidos vêm, então, e diz, olha só, vocês têm a matéria-prima e a gente tem a técnica, a gente tem a tecnologia, então a gente vai fazer a extração, a gente vai fazer o refino, a gente vai produzir, né? Numa lógica que nos remete muito a uma lógica colonial de extração de riquezas naturais, mas também
uma lógica de dependência típica da América Latina, né, onde a gente exporta produtos de baixo valor agregado e importa de alto valor agregado. E isso já vinha acontecendo antes do tarifaço. O encarregado de negócios dos Estados Unidos na Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil fez uma reunião com o Instituto Brasileiro de Mineração, a própria Câmara de Comércio dos Estados Unidos, junto com a Câmara de Comércio dos Estados Unidos no Brasil, fizeram uma nota compartilhada dizendo que ambos os países tinham que cooperar e mencionando justamente isso. O Brasil tem a matéria-prima e nós temos a tecnologia. Então, vamos usar isso, né? Vamos fazer essa parceria, assim. Então, assim, não é nada novo, mas que houve um relativo, uma pausa, digamos assim, por conta do tarifaço, tá? Eu imagino que agora, restabelecendo os canais de comunicação, esse debate vai vir de novo mais forte do que nunca.